A viúva de Hudson Maldonado quebra o silêncio. Em entrevista exclusiva ao setelagoas.com.br, a advogada Bruna Santana abriu as portas da sua casa, onde tudo aconteceu, para desabafar. Amedrontada, ela relata como têm sido os últimos dias após o crime que chocou Sete Lagoas. Ele, no dia dos fatos, da tragédia, ele, normal, acordou muito bem, tomou o café da manhã, tomou medicação, que eu sempre dava junto com as cuidadoras. Eu dei um banho por volta das 10 horas, às 11 e pouco, antes das 11h30, ele fez a refeição, o almoço, e aí eu virei para a cuidadora, conversei com ela e falei assim, olha, eu estou indo na fisioterapia, tentar uma nova fisioterapeuta para ele e vou passar na Unimed para autorizar um exame. Ele super bem, alegre, tranquilo, de manhã super feliz, nada de anormal. E aí eu deixei ele com ela e dei a recomendação para a cuidadora. Não abra a porta para ninguém, não tem entrega a ser feita, que eram as minhas orientações de praxe. Se chegar alguma pessoa para visitar, pergunte quem é, do interfone e me ligue. E fala assim, olha, não estou autorizada a abrir, vou ligar para a esposa dele e se ela autorizar eu abro. Quando eu estava saindo da fisioterapia, me dirigindo para a Unimed, eu simplesmente recebi um telefonema da vizinha ao lado, me falando que era para me voltar urgente, que tinha acontecido algo ruim. Eu falei, o Hudson passou mal? Ela falou, sim. Eu simplesmente dei meia volta e vim correndo. Quando eu cheguei, infelizmente tinha muitos policiais, tinha muitos populares e eles não me deixaram entrar. Veio um policial militar e falou comigo assim, você é o que dele? Eu falei, eu sou esposa dele, eu quero entrar. Ele falou, você não pode. Eu falei, por que eu não posso? A casa é minha. Ele falou assim, não pode, porque o pessoal tá olhando e tal. Eu falei, ele faleceu? E o policial não falava. Eu só fui tomar conhecimento que ele tinha falecido um tempo depois, porque aí um policial chegou pra mim e falou assim, eu falei assim, cadê o SAMU, cadê o resgate que não veio e tal? Aí, por intuição, eu falei assim, ele faleceu. Só que num primeiro momento eu achei que ele tivesse falecido de um outro AVC, um mal súbito. Até então, porque eu não tinha entrado aqui, porque eu fiquei mais afastada, porque eles não me deixaram aproximar. Após isso, aí chegou um policial e falou comigo, olha, ele faleceu. E aí o filho dele entrou em contato comigo, me perguntando o que tinha acontecido. Eu falei que ele tinha falecido, mas eu não sabia dar mais detalhes. Eu só fui tomar conhecimento bem depois do que tinha ocorrido. No momento, eu não sabia eu não sabia que ele tinha sido assassinado. Eu não sabia. Eu achei que ele tivesse tido mal súbito. Aí um dos populares virou para mim e falou assim, entrou um homem aí e fez uma maldade com ele. Aí a cuidadora estava em estado de choque no SAMU. Eu fui até ela e falei, fala o que aconteceu. E ela não conseguia falar, porque ela estava em choque. Eu falei, por que você abriu o portão? Eu te avisei 1000 vezes para não abrir o portão. Ela não conseguia falar. A médica chamou minha atenção, pediu que eu me retirasse, porque eu estava deixando ela mais nervosa. O policial me retirou. Então, de início foi isso. Aí não tive acesso, eu só fui ter acesso ao local no outro dia. Porque aí veio a perícia, aí ficou à noite e eu tive que ir prestar depoimento, eu, meu filho, a cuidadora, lá para a doutora Fernanda. O Hudson sempre foi uma pessoa muito querida por todos, aqui no bairro, o pessoal do Horto, que é aqui em frente, sempre vinha, perguntava como ele estava, os vizinhos, ele era uma pessoa muito querida. Então, assim, eu não percebi, talvez na minha inocência, eu não percebi ninguém seguindo, ninguém vigiando, eu não percebi nada de anormal, não recebemos nenhum tipo de ameaça. Então, assim, para mim foi um choque, porque a gente não estava esperando, ele não estava sendo ameaçado, não recebemos nenhum tipo de ameaça, nunca ninguém entrou aqui ou fez algo, ou tentou, ameaçou entrar aqui, não. Não teve nada, não teve nenhum tipo de ameaça, nenhum tipo de situação pretérita a essa tragédia que ocorreu. Um inferno. Eu estou vivendo um verdadeiro inferno.
ele matou esse monstro, porque não tem outra definição, esse crápula, esse monstro, ele matou meu marido de forma cruel, né? Um homem de 86 anos, acamado, em cima de uma cama, que não podia falar, que não podia andar. Ele simplesmente foi cruel, macabro, né? Ateu fogo no meu marido. Ele destruiu a minha vida. Fora a minha vida, destruiu a vida dos filhos, dos familiares. Nós estamos todos devastados. Devastados. Essa é a expressão mínima que eu posso utilizar para vocês. Entendeu? Eu só estou falando agora porque agora eu estou medicada e estou em condições de falar, porque eu não tinha condições nenhuma de dar nenhuma declaração. Então, assim, ele acabou com uma família de uma forma cruel, né, sádica, e ele destruiu a minha casa. A minha casa está completamente devastada, queimada, queimou mais da metade da minha casa. Eu perdi muita coisa, eu perdi eletrodoméstico, eu perdi roupa, eu perdi documento, queimou minha casa praticamente inteira, mas isso são bens materiais que a gente pode reconstruir. Agora, o pior que ele fez foi tirar o bem maior, que era meu marido, meu companheiro, um pai de família, né, um excelente pai de família. Ele era idolatrado pelos filhos. Então, assim, ele destruiu a vida de várias pessoas num gesto cruel e monstruoso. Algumas coisas incomodaram sim, me incomodou como esposa, incomodou, eu acredito, não estou falando por eles, mas eu acredito que os filhos e os demais familiares, foi que esse monstro falou que está arrependido. Não, ele não está arrependido. Ele não se entregou porque ele está arrependido. Ele se entregou porque ele sabia que mais cedo ou mais tarde a polícia ia localizá-lo e até mesmo a população, porque a população até hoje está alvoroçada querendo a pele dele, por tamanha crueldade, porque o Hudson era uma pessoa muito querida na cidade. Então, assim, arrependido, ele deu, né, um depoimento para a doutora Fernanda, delegada, falando que está arrependido. Mentira, não está arrependido. Ele se entregou para salvar a própria pele. Porque ele sabia que dentro, né, do sistema prisional ele está mais seguro do que solto aqui em sociedade, porque ele é um monstro, né? Eles iam pegá-lo, enjaulá-lo ou fazer coisa pior. Falou que queria assustar. Vamos ser sinceros. Uma pessoa que quer assustar a outra, fica na espreita, fica vigiando, igual ele falou que estava vigiando, traz consigo uma faca, traz um galão de combustível, entra na casa, ameaça uma cuidadora, ateia fogo num idoso, um homem indefeso, sem poder falar, sem poder se comunicar. Isso é querer dar um susto? Não, gente, ele veio com a intenção de matar. Ele é cruel, ele planejou tudo, ele arquitetou tudo nos mínimos detalhes, ou seja, ele é cruel. Então, essas declarações me incomodaram e eu acredito que tem incomodado sim os familiares. Não estou falando por eles, estou falando o que eu acho que incomodou sim. E eu acho que deveria ser adotada uma postura diferente, porque, estou arrependido. Não, não está. Fiz para assustar. Não, não fui. Eu fui lá, ele foi um monstro, ele foi cruel, ele foi um crápula, ele matou o meu marido de forma cruel, de forma covarde, ateu fogo na minha casa. Poderia ter ocorrido mais tragédia, ele poderia ter matado a cuidadora. Se eu estivesse aqui, provavelmente ele teria me matado, porque eu não teria deixado, eu teria tentado intervir. Então, assim, arrependimento, querer assustar, não queria fazer isso, não. Isso, ele foi muito bem orientado, ele é um ex-policial corrupto, então ele sabe muito bem das artimanhas e das mentiras que ele usa. Outra questão que eu gostaria de esclarecer, para honrar a memória do meu marido, é que não há nenhuma dívida. Foi veiculado de forma irresponsável e leviana que ele estava vindo cobrar uma dívida de 18 anos com meu marido. Não há dívida. Ele veio se vingar de algo que ele mesmo provocou. Ele foi expulso da corporação porque ele era corrupto, existiu um processo administrativo disciplinar, ele foi punido e foi excluído. Meu marido atuou como advogado da vítima, do qual esse monstro estava extorquindo e achacando.
Meu marido não tem dívida nenhuma. Quem tem dívida é esse monstro com a sociedade, porque foi um corrupto, tanto é que ele foi excluído da Polícia Civil. Então não há dívida. Não há dívida. Meu marido é um homem honrado, honesto, pai de 9 filhos, criou os filhos com muita dificuldade, trabalhou muito na vida, foi delegado, foi professor, foi advogado, foi do exército. Então, assim, meu marido é uma pessoa que ele vivia em prol da família. Então, eu quero que isso fique registrado para não manchar, não macular a honra do meu marido, porque ele era uma pessoa honrada. Então não existe dívida. Quem devia era esse monstro. E ele pagou com a expulsão dele. Então ele quis se vingar de algo que ele mesmo provocou. Tamanha crueldade dele, né? Então não existe nenhuma dívida. Meu marido não deve nada a ninguém. Olha, eu não pedi nenhum reforço, insegurança, nem nada, mas eu me sinto insegura sim. Eu tô amedrontada. Eu praticamente não estou atendendo o telefone, eu não estou ficando aqui na casa porque está insalubre, o cheiro está insuportável, como vocês puderam observar, muita sujeira, e eu tenho medo, eu temo pela minha vida, eu temo pela vida do meu filho, eu temo pela família toda, porque eu não sei, se uma pessoa teve a coragem de fazer tudo que esse monstro fez, eu tenho medo que ele saia da cadeia e venha terminar a carnificina que ele fez, né? Porque ele foi cruel. Se ele teve coragem de fazer essa barbárie que ele fez, ele tem coragem para muito mais. Então, assim, eu tenho medo sim. Tenho medo por ele, esse monstro, tenho medo por familiares dele que eu não conheço, não quero conhecer e quero distância, mas eu tenho medo sim. Eu estou extremamente amedrontada, a minha família está muito preocupada e amedrontada. Tanto que eu estou na casa de um familiar, não divulguei onde eu estou, não vou divulgar, e eu tenho medo, e eu provavelmente não pretendo voltar para cá, porque eu estou extremamente amedrontada. No dia do ocorrido, eu recebi apoio da minha irmã, né, do meu filho, e de amigos, porque a minha família ela se reduziu muito, e do meu irmão, que é policial. Então eu estou sendo apoiada pela minha irmã, pelo meu filho, pelo meu irmão que é policial e por amigos, clientes. A Polícia Civil no velório lá só falou que ia pegar, que ia conseguir pegar e prendê-lo, mas não me ofereceu nenhum tipo de proteção nem de apoio, e eu estou sendo acolhida pela minha irmã, pelo meu irmão, pelo meu filho, por amigos e pela família do Hudson, os irmãos dele. Os irmãos dele têm me dado muito apoio, entendeu? A filha dele de Divinópolis tem me dado muito apoio, os netos dele de Divinópolis, os irmãos, eles estão assim me dando muito apoio. O Dr. Hudson Bruno, né, que é o filho dele, que é o delegado, foi muito cortês comigo. A gente não tem tanta proximidade, mas ele foi muito bacana e sempre me acalmando e falando que tudo vai dar certo, que tudo vai ser desvendado. Então, assim, fui acolhida, mas a gente fica com medo, né? A gente fica com receio. Então, são essas pessoas que têm me apoiado. Mas ainda assim, eu tenho medo. Eu tô bem receosa. Eu tenho medo. Eu tenho prazos para cumprir, porque eu sou advogada, e eu não estava trabalhando tão como eu trabalhava antigamente, porque eu estava cuidando do Hudson, mas eu tenho algumas coisas para cumprir, eu tenho algumas coisas para fazer, e eu, sinceramente, às vezes eu tenho medo de sair de casa, eu tenho medo de entrar no meu carro e acontecer alguma coisa. Então eu estou bem assustada, apesar de todo o apoio, de todo o carinho que eu estou recebendo, eu ainda me sinto bem assustada. Eu agradeço, assim, imensamente o apoio, cada recado que eu recebo, cada palavra de carinho que eu recebo, para mim tem sido muito importante, porque tem sido muito difícil mesmo. E eu agradeço a imprensa pelo espaço, agradeço a polícia também, né, fez o trabalho dela, espero que continue fazendo, espero que a justiça condene esse crápula, esse monstro, que tranque ele numa jaula, porque lugar de monstro é na jaula, e que a justiça seja feita, porque a dos homens, eu tenho fé que ela será feita, mas eu confio e eu vou correr atrás e vou buscar a justiça dos homens. Eu agradeço a todos, desculpem se eu me excedi, eu estou
vivendo dias complicados, as emoções estão à flor da pele, e se eu ofendi, se eu falei mal de alguém, a não ser desse monstro, desse crápula, eu peço desculpas e eu agradeço de coração o apoio de vocês.